ele se apresentou ele fez questão de fazer uma coisa bem informal, como se estivéssemos na sala de estar, enfim, né? Imagina todos os setoristas, acho que calcula ali uns 20, 30 pessoas. Vou até tentar puxar uma foto aqui para mostrar para vocês de como estava ali a sala do São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essa imagem. Mas, como eu disse, o presidente Maciç conversou ali com jornalistas, pedindo para que todos se apresentassem, disse que está no clube desde 1964, não gostaria, nunca sonhou, nunca pensou em ser presidente do São Paulo, mas que tinha que cumprir essa sua missão, né, ou esse pedido, né, esse chamado do São Paulo após ali o impeachment e posterior renúncia do Júlio Casares, né? Então, eu vou começar sobre o diagnóstico, né, ou pelo menos como o Maciç ele descreveu a atual situação do São Paulo. Ele disse que o São Paulo está na UTI, Maurício, Alex e amigos. O São Paulo está na UTI. Vou até aqui, eu fiz umas anotações, porque foi uma conversa sem câmera, sem gravador, então foi um bate-papo informal. Nós temos que tirar o São Paulo agora para o quarto. Por isso, me reuni na quarta-feira com os líderes do São Paulo, digamos, da política do São Paulo, e ele diz que agora não existe, nas palavras dele, não existe mais oposição ou situação. É uma situação em que ele vai trazer todos que querem contribuir para o São Paulo. Ele já promoveu algumas mudanças, né? Demitiu o CEO Carlo Magno, disse que vai afastar definitivamente Mara Casares e Douglas Schwartzman do Conselho Deliberativo do São Paulo, é algo que ele pretende fazer, e já nomeou um novo diretor social, o Toninho, né? Toninho Andrade, se não me engano, é isso? Isso. Toninho Andrade é o novo diretor social do clube, e ele, Maurício, você que tem conversa aí com o pessoal do São Paulo, disse que ele vai ficar 100% focado na parte administrativa do clube. Ele não vai se envolver em conversas políticas, até porque ele não pretende ser um candidato, não pretende ter nenhuma participação no pleito do final desse ano. Ele vai terceirizar, digamos, essas conversas políticas que elas precisam acontecer com a pessoa de sua confiança. No caso, essa pessoa é o Marcelo Pupo, que é conselheiro também do clube. O que você acha disso, Maurício, dessa constatação, que ele falou que ele vai tentar unir o São Paulo? Até falou, vamos aqui criar um slogan novo, que não seja Juntos pelo São Paulo, pelo amor de Deus, mas falou que vai criar um governo de coalizão total, vai unir todas as alas são paulinas para tentar tirar o São Paulo dessa fase sem nenhum trocadilho aí com a sua situação, mas essa fase de penumbra que vive o São Paulo Futebol Clube. Pois é, Ale, em relação a usar a imagem da UTI, acho que está corretíssima. UTI é uma unidade de terapia intensiva, é isso que o São Paulo precisa, uma terapia intensiva, emergencial, com bons profissionais, né, para que o São Paulo possa evoluir. Ele falou da UTI para o quarto, né, onde o tratamento é menos intenso, onde o paciente já começa a pensar numa alta. É isso que precisa fazer agora. E eu acho que o discurso dele está correto quando ele diz que vai deixar um pouquinho tendências políticas de situação e oposição de lado, coalizão, até porque aquela coalizão se esfacelou, né? Os grupos foram saindo e abandonando Casares aí conforme as denúncias se agravavam. E o mais importante é que ele traga para si, isso ele já está fazendo, gente competente, gente que estava preocupadíssima com os rumos que a gestão Casares vinha tomando, principalmente no segundo mandato, gente que foi, inclusive, perseguida pela própria gestão do Júlio Casares, quando
estava tentando aconselhar, ou pelo menos apontar tecnicamente quais eram os problemas do São Paulo, pedindo acesso a informações e sempre tendo legados esses pedidos de acesso. Né? Tem muita gente boa no São Paulo, inclusive na própria situação. Gente competente e gente técnica. É isso, a política tem que ficar um pouquinho de lado e ele tem que pensar, que escolher entre as figuras de oposição que foram absolutamente fundamentais para a queda do Casares, com aquele grupo de situação que já vinha mostrando descontentamento, mas por conta ali da dinâmica da política não conseguiam, antes das denúncias, romper ou até ter uma voz contrária ao Júlio Casares. Agora não, isso acabou, aquele rolo compressor já não existe mais e vivemos uma nova era. O Maciz é um senhor de 80 anos que está aí com vitalidade para tocar esse processo de transição até o final do ano, mas mesmo até com alguma relutância que ele mostrou anteriormente, quando se falava um eventual pedido de impeachment, né, a gente vê que está em outra fase da vida, mas não se furtou a assumir e levar esse processo de transição, esse ano que resta a gestão do Casares, adiante. E daí, evidentemente, a política, quanto mais se aproximar de dezembro, daí os grupos vão surgir, as candidaturas vão aparecer. Mas, nesse momento, é preciso, sem dúvida, fazer o que ele falou, chamar as cabeças, as melhores e mais honestas cabeças que há dentro do Conselho Deliberativo, para poder, primeiro, fazer um diagnóstico profundo dos problemas do São Paulo. E jamais esse diagnóstico poderia ser feito com aquelas pessoas que estavam ali, e algumas ainda estão. Né? A faxina tem que ser geral, a limpeza tem que ser geral. Essas pessoas que estão sendo acusadas de desmandos, desvios e tal, que elas se defendam nos processos internos e, se for o caso, também na justiça, mas que saiam, se separem, vão cuidar dessa sua defesa, porque o que é necessário agora é uma devassa, um diagnóstico absolutamente cristalino da real situação financeira do São Paulo Futebol Clube, do quadro de funcionários, onde você tem gordura, gente capaz que tem aconselhado e demonstrado para a gestão, inclusive do Casares, os caminhos que precisam ser tomados, não falta. Essas pessoas estão ali no clube. E acho que o Maciz agora tem essa missão de trazer essas boas cabeças, esses homens bons que existem dentro de São Paulo, para que a gente inicie uma nova era. Em relação ao Rafinha, já falei, né? E daí, na questão política, ele vai ter um braço direito, o conselheiro Marcelo Cupa, ele deixa claro que vai deixar um pouquinho essa articulação política para o clube. A gente vai cada vez mais agora conhecer esse conselheiro e alguns outros que passam a ter nessa administração uma posição central. Mas o discurso eu acho correto, fundamentalmente, Ale. E principalmente ter transparência, né? Todas as medidas, Sim. Todos os diagnósticos serem colocados para a imprensa, para a torcida, tudo o que não teve a gestão Júlio Casares. Maurício, inclusive nesse sentido, né, foi uma das últimas perguntas que eu fiz ali no bate-papo. Você vê, né, um clima informal ali, todo mundo, né, sem microfone, sem câmera ligada. Eu perguntei sobre isso, né, sobre uma das grandes reivindicações e uma das promessas de campanha do Casares era a publicação de balanços mensais, né, enfim, sobre a situação financeira do São Paulo, já que essa situação financeira foi apontada pelo próprio Maciz como a situação prioritária a ser resolvida, e ele falou que promete ser transparente, que o São Paulo vai contratar uma auditoria para rever todos os contratos, e agora o momento é de evitar uma sangria. Até porque, né, eu queria até ouvir o meu xará aqui, o Alexander, sobre essa situação. Tem patrocinadores muito preocupados com a imagem do clube, principalmente a Mondelez, que é a dona da marca Bis e que põe a sua marca na fachada do estádio do São Paulo. E estava em conversação com o São Paulo sobre uma renovação, e agora a marca está preocupada. Que mais? É só a Mondelez ou tem mais gente aí preocupada com a situação política e policial do São Paulo? Fala, Magnão. Antes do Alex, fala, Magnão. Antes do Alex, o pessoal aqui ouviu que o Marcelo Pupo vai ser o braço direito do Maciz, né? Marcelo Abranches Pupo
Ele é um cara que é conselheiro vitalício de São Paulo. Ele ocupou a vaga de presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor entre outubro de 2015 e dezembro de 2020. Já foi secretário-geral em várias outras gestões, membro da Comissão de Sindicância, da Comissão de Reforma Estatutária e também do Conselho Consultivo. Conselheiro vitalício desde 96, certo? Então, é um cara que já faz parte da política do São Paulo. E uma das últimas atuações do senhor Marcelo Pupo foi naquela reunião no escritório de advocacia, onde foi sugerido ao Casares não renunciar. Então, esse é o cara que é o braço direito do Macis neste momento. Bom, Alex, sobre a questão dos contratos, a imagem do São Paulo após todas essas investigações policiais, o que você tem para falar para nós? Então, eu até estou de olho muito nisso, nessa questão nos últimos dias, né? As fontes com que eu conversei das marcas, nenhuma fala em rescisão de contrato ou algo nesse sentido, mas são duas que estão, e talvez as principais que estão em um cenário até preocupante. O primeiro é a Mondelez, né? Que tem um contrato com São Paulo até dezembro deste ano pelo Morumbis. Há uma preocupação muito grande como é que ficou a imagem do estádio do Morumbis com tudo isso, né? Porque, querendo ou não, o Morumbis, como o próprio promotor de justiça, disse que virou uma grande máquina caça-níqueis. E todos esses escândalos que vem acontecendo, o nome está lá, o name rights está lá, não foi só para o lado positivo, acabou sendo para o lado negativo. Então, as conversas, inclusive, estavam bem avançadas ao término do ano passado, antes de acontecer, de vir à tona os áudios do caso do Camarote, e aí existia já uma conversa, beleza, vamos definir isso ali depois das festividades, só que aí aconteceu tudo o que aconteceu, essas conversas ficaram congeladas, e aí o pessoal da Mondelez quer, neste momento, aguardar. Eles querem aguardar até o último instante para ir depois, para ver se de fato haverá essa recuperação do nome e imagem do estádio do Morumbis, para ver se de fato para eles serão vantajosos essa permanência. Um outro ponto importante também é a New Balance. Do que eu tenho de informação, havia um acordo já verbal entre São Paulo e New Balance para renovar esse contrato até 2032. Só que acabou vindo tudo isso à tona e essas conversas também acabaram estagnando. Estava prestes a assinar, estagnaram totalmente, e aí agora com a chegada do Macis devem voltar à estaca zero. Então são dois aí dos principais patrocinadores, né? Um carrega o name rights do Morumbis e o outro é a principal marca, que é a fornecedora de material esportivo. E então está mais ou menos nesse quesito. Então o São Paulo pode acabar tendo prejuízo também nas finanças com tudo isso. E aí eu até consultei uma fonte da Superbet. Eles falaram que, pelo menos por enquanto, não se conversa nada nesse sentido de rescisão, de rever contrato, até porque o contrato acabou sendo renovado no ano passado. Então, pelo menos por enquanto, a Superbet também não se manifesta a contrária ou alguma coisa nesse sentido para sair oficialmente. Então, está mais ou menos nesse cenário, Ale. Boa. Vou trazer aqui um superchat e vou trazer o Maurício aqui para o meu lugar. É o seguinte, estão perguntando aqui, Maurício, vou voltar a foto aqui do Macis. Vocês confiam no senhor Miyagi? Coitado, o senhor Macis aí ganhou já um apelido aí. Ele falou que o pessoal da Independente, das torcidas organizadas, chamam ele de velhinho. Ô velho! Ô velhinho! Então, ele tem esse apelido carinhoso. Essa é uma pergunta até, Maurício, que o Arnaldo me fez sobre o que eu achei, a minha impressão do presidente Macis. Vou tirar aqui rapidinho para ficarmos nós no quadro aqui. Eu falei, olha, ele pareceu uma pessoa ciente do desafio, falou que não dorme, falou que cancelou uma viagem particular que tinha combinado com a sua esposa para o mês de março, porque imagina, ele tinha uma vida antes desse processo todo, e agora, na última semana, ele foi colocado no olho do furacão e todo mundo olha para ele, imagina? Todo mundo olha para ele como se fosse o mestre dos magos, o oráculo ali, né? A pessoa que deveria ter todas as respostas, todas as soluções. Ele se diz ciente do desafio que tem, por isso que não quer se envolver em questões políticas,
Então, ele me parece uma pessoa que bem intencionada, uma pessoa low profile, que falou, não vou em programa de TV, não quero aparecer, não quero ficar dando entrevista exclusiva. Falou que já recebeu inúmeros convites e recusou a maioria deles. Disse ele também que não vai aceitar convites, ele prefere muito mais esse contato olho no olho, né, bate-papo com a imprensa, do que propriamente em entrevistas, estúdios, etc. E o Arnaldo perguntou, né, no nosso grupo lá, gostou ou não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu falei que deu pro gasto. Olha, só de não querer roubar o tricolor, eu já acho que tá ótimo, Maurício. E você confia no senhor Miyagi, o senhor Ari Macis? O senhor Miyagi, no Karate Kid, um grande sábio, né? De fato, alguém que dava conselhos precisos, né? Olha, 80 anos de idade, não, você não pode julgar uma pessoa pela idade, né? Existem jovens que têm a cabeça da Idade Média e também sexagenários, octogenários, que têm um frescor de ideias. O importante é a vitalidade para você tocar o dia a dia de um clube com tantas demandas. E parece, pelo que a gente está vendo aí, que o senhor Harry Macis tem a vitalidade. Eu vejo para ele como um tremendo de um privilégio você, com 80 anos, ter uma missão de comandar o São Paulo, de trazer uma contribuição para o São Paulo, que pode ser histórica, né? E acho que ele está aí deixando algumas coisas de lado, porque ele está ciente do tamanho do desafio e quão é importante ele fazer uma transição para a próxima eleição num ano tão difícil como esse que a gente vai enfrentar. O discurso, como eu falei, acho que está certo, ele está trocando as pessoas e acho que ainda há o que fazer em termos de troca, né? É preciso o São Paulo virar essa página e está chamando gente boa, como eu falei aqui, tem que fazer esse diagnóstico, está prometendo transparência. O fato de ele dizer, não vou participar de programas exclusivos, prefiro essas conversas com todos, né? Chamando a todos de uma maneira democrática. A gente lembra como foi o Júlio Casares, né? O Casares não nos deu uma entrevista, o Casares não foi num programa Tricolaço, a gente fez aí, estamos chegando a quase o Tricolaços número 130, né? Então ele tinha ali as suas preferências e era muito pouco afeito a entrevistas onde seria confrontado, né? O confronto de ideias nunca foi algo muito agradável para o Júlio Casares. Olha que com a oratória ele sempre foi muito bom, né? Mas foi se fechando até que ele parou de dar entrevista até para aqueles veículos de jornalistas com os quais ele tinha maior afinidade. Bem, então eu acho uma coisa positiva, né? Você ter aí uma universalidade de veículos, falar para todos, assim, de cara limpa. Então, na questão repito, questão da idade, não é problema nenhum. O importante é a vitalidade e o frescor de ideias. E você falou, poxa, um presidente que seja honesto, né? Nossa regra está baixa. A gente tem um empresário absolutamente bem-sucedido, né? Não é alguém que vai, por conta disso, querer aparecer o tempo todo, querer estar na mídia, usar o São Paulo Futebol Clube como um trampolim para a sua imagem pública, e como um trampolim para seus desejos como empresário, como político, talvez. Não vai querer usar o São Paulo também como uma vitrine e um trampolim de melhora de vida de seus familiares. Pelo contrário, é alguém já realizado com a vida feita que, de repente, tem o privilégio de, com 80 anos de idade, poder deixar sua marca para sempre, historicamente, no São Paulo Futebol Clube. É disso que a gente precisa: honestidade, discrição e trabalho, sobretudo trabalho bem feito, né, para diagnosticar, para enxugar a máquina do São Paulo e colocar esse clube nos eixos. Ale, um clube que tem uma dívida de 980 milhões de reais, mas que tem uma arrecadação que beira aí os 800 e poucos milhões de reais, para gente competente, em poucos anos, coloca essa casa em ordem. Boa. Vou aqui passar a bola para o Magnão. Antes eu vou falar o que o Macis falou sobre as prioridades, né? Ele falou que a prioridade maior é a prioridade financeira, né? Ele falou que vai fazer cortes necessários
né? Ele disse também que conversou com o Casares na terça-feira, disse que o Casares o desejou sorte nesse posto como presidente, e também disse que está aliviado por não fazer parte, por não ter sido envolvido nas questões. Ele disse que o Casares era muito... concentrava todas as decisões basicamente nele. E isso você vê como... E ele falou, eu não sei mentir. Algumas vezes ele falou, eu não sei mentir. Já o Casares, né, como diz alguém que era o seu vice-presidente, né, contradiz totalmente o que o Casares disse. Que o Casares, nessa mesma tribuna, nessa mesa aí, ó, nessa mesma sala de coletivas, disse que o principal erro dele foi delegar demais. E, meses depois, com o inquérito policial, com a polícia invadindo a casa de sua ex-mulher e de seu ex-diretor da base, a gente vê que ele delegava coisa alguma. Ele talvez fosse o personagem central, inclusive, Magnão, e aí é que eu puxo o gancho, sendo a pessoa que talvez central nos crimes que podem estar envolvidos com o São Paulo Futebol Clube. Porque o Massis, ele deu uma bronca no diretor de comunicação do clube, porque ele falou, na primeira reunião que ele teve com todos, no sábado mesmo, falou como é que nesse processo todo, desde o vazamento do áudio, não se falou, não se publicou, não se divulgou uma nota sequer de que o São Paulo era vítima dessa situação toda, vítima dessas pessoas, vítima, no caso, dos saques de 11 milhões de reais em dinheiro da boca do caixa da conta do São Paulo Futebol Clube. Foi o puxão de orelha que o Massis deu. E aí, evidentemente, fica nas entrelinhas, Magnão, que essa era uma decisão do Júlio Casares. Então, o Massis falou, o São Paulo se declarou vítima, não só no caso dos camarotes, da comercialização ilegal, mas também nos saques de mais de 11 milhões de reais das contas do São Paulo. Ou seja, o cerco para Casares e todos os seus asseclas vai se fechando cada vez mais. Queria ouvir o Magnão sobre isso. Olha, obviamente o diretor de comunicação, ele recebe e cumpre ordens, certo? O emprego dele depende disso, né? E a gente sabe que nem sempre você concorda com as ordens que você recebe. Porém, contudo, todavia, existe aquele momento que você bota a mão na consciência e fala, bom, essa é uma ordem de uma coisa que não é legal, não faz parte da minha índole, eu não vou executar, eu vou embora. Então, quando você vê algo errado, e acho que o Alexandre Vieira, Alexandre Salvador e o Maurício Barros devem concordar, quando você vê algo errado que pode prejudicar, você fala, opa, não quero fazer parte disso aqui, eu vou embora. A partir do momento que você concorda com algumas coisas, você é conivente e você é cúmplice do que está acontecendo. Então, essa bronca que o Massis dá na galera, ela é uma bronca mais protocolar, né? Só para dizer, porra, galera, como é que não? Já pensou? Vai lá o diretor de comunicação, não, vamos publicar. Não é o cara que manda, quem manda é o presidente, entendeu? Quem manda é o presidente, quem fala o que tem que fazer ou não é o presidente. Então, também não dá para pegar e colocar uma arma na cabeça do Zé Eduardo e falar assim, Zé Eduardo, você também estava lá envolvido. O cara estava lá protegendo o emprego dele. Estava fazendo o que a administração o empregador mandava. Dele, no caso, também, né? Exato, o empregador dele. Então, assim, porém, era um cara de confiança. Você só delega algumas coisas a alguém que é de confiança. Você sabe que vai executar sem pestanejar. Por isso que algumas pessoas ocupam os cargos que ocupam. Então, não dá também para a gente dizer que, ai, tadinho do Zé Eduardo, ai, como ele é... Não dá para dizer isso daí. Não dá para dizer que é um cara que não sabia o que estava fazendo ou o que estava acontecendo. Sabia, e acho que também é um cara que vai acabar saindo do São Paulo num próximo momento aí com a mudança da diretoria. Eu acho que o presidente Massis, ele não é burro, como disse Maurício Barros, está com a vida feita, está com a família bem estruturada, não tem motivos para buscar dor de cabeça nessa altura da vida. Já pensou? Ele estava lá, deitadão, em casa,
assistindo Netflix, vendo lá o Karate Kid lá e falando, olha aí, aparece o seu Miyagi ali. E aí caiu essa bomba no colo dele. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vou organizar aqui e deixe que profissionais façam. Quem assistiu o Tricolaços na última terça-feira pôde ouvir que o São Paulo, dentro do seu estatuto, ele obriga que determinadas funções sejam ocupadas por profissionais. Isso está no estatuto. E não é seguido. Então, é uma coisa que acho que o Maciço vai colocar em prática, por profissionais. Porque aí, se o cara não der resultado, você manda ele embora. Você não cumpriu essa meta, você manda ele embora. Você coloca as metas nos departamentos e você manda os caras embora. Então, acho que o Maciço ele vai começar esse processo de implementação de algo profissional e o São Paulo só tende a ganhar, né? Então, vamos seguir torcendo para que o Maciço possa fazer um bom governo aí nessa janela.